Retomando nossos trabalhos, daremos início agora às palestras do 5º workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor Jorge Gustavo Costa, juiz federal auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Federal, que coordenará os trabalhos. A excelentíssima senhora Dominique de Castro Oliveira, delegada de Polícia Federal e diretora do Sistema Penitenciário Federal. Doutor Elian Nunes, pós-doutorando em Educação, Saúde e Ambiente, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. E o doutor Hélio Bickmiller Lima, doutor em Biologia Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Jorge Gustavo Costa, juiz federal auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Federal, que coordenará os trabalhos desta mesa. Muito bom dia a todos. Sem mais delongas, vamos então dar início a essa primeira parte dos nossos trabalhos. Na verdade, é uma inovação no formato dos workshops, por a ideia de se, na primeira parte, colocássemos temas relacionados ao funcionamento do Sistema Penitenciário Federal, de maneira, então, que nós teremos hoje a apresentação de 3 importantes palestras. A primeira, da doutora Dominique, que recentemente assumiu a direção do Sistema Penitenciário Federal, uma grande guerreira e colaboradora, né, das atividades do sistema, e vai discorrer sobre a abordagem sobre as coordenadorias do Sistema Penitenciário Federal. Em seguida, o doutor Elian Nunes, professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, discorrerá sobre a teleassistência psicológica aos presos e servidores das unidades prisionais. Em seguida, a abordagem do doutor Hélio Bickmiller Lima, sobre também um tema extremamente recente, de grande importância na formação e do conhecimento desse sistema, e discorrerá sobre o Banco de Perfis Genéticos e a Lei número 2654, e sua implantação no Sistema Penitenciário Federal. Então, eu, de antemão, já vou passar a palavra para a doutora Dominique, uma leitura rápida do seu currículo. A doutora Dominique de Castro Oliveira é graduada em Direito pela Universidade Católica de Goiás e pós-graduada em Direito Público pela Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro. Atualmente, como disse, é diretora do Sistema Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Foi coordenadora substituta de segurança em grandes eventos. Atuou como membro da Comissão Especial da Aquisição de Contratações para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, e chefiou as delegacias de repressão a crimes contra o patrimônio em Goiás e Tocantins, e a delegacia de repressão a crimes previdenciários também em Tocantins. Tem uma larga experiência e chegou com uma grande vontade, com um grande ânimo de reforçar o funcionamento desse importante sistema. Então, de antemão, já agradecendo a participação dos 3 palestrantes, passo a palavra para o doutor Dominique para as suas considerações. Eu sou, doutor Jorge, formalmente a maior quebradora de protocolo que eu conheço. Então, vou pedir licença, mas eu vou para o povo. Eu acho que vou conseguir chegar mais facilmente no meu objetivo. Ontem fui alvo de brincadeirinhas dos meus colegas juízes, corregedores, por ter começado meu dia de trabalho às 9 da manhã, com uma reunião, e terminado às 9h30 da noite com a 5ª reunião. E só depois disso que eu fui montar a minha palestra. Então,
no auge do bom humor e cansaço que eu estava naquele momento, eu pensei, que tipo de palestra eu vou fazer? Faço uma palestra padrão, aquela que eu faço para qualquer público, independentemente de quem seja, o objetivo que eu tenha, que eu chamaria de palestra higiênica, ou eu faço, realmente, aproveito esse momento para uma reflexão profunda e sincera, franca, que talvez seja a característica mais clara na minha personalidade. Todos que trabalham comigo ou que me conhecem sabem identificá-la muito rapidamente. E aproveito esse momento para que a gente enriqueça o debate e saia daqui com, pelo menos, questões, né, posicionamentos, divergências, mas com, pelo menos, questões na cabeça. E, naquele momento, a decisão já estava tomada, então, peço desde já escusas se, em algum momento, parecer que há um excessivo apontamento de erros, mas a minha função é apontar erros meus, de todos os atores do Sistema Penitenciário Federal, sem pessoalizar, mas buscando, sim, a sua melhora. Né? Apesar de ser diretora do Sistema Penitenciário Federal, não estou aqui com a função de defendê-lo, estou aqui com a função de debatê-lo e melhorá-lo. E eu não acredito em melhora com elogios. Eu acredito que a melhora vem de críticas e de reflexões, e é isso que eu me proponho neste momento. Então, não sintam-se, em momento algum, principalmente os meus próprios auxiliares, não se sintam, em momento algum, criticados pessoalmente, mas eu acho que, até por dever de lealdade ao Estado brasileiro e à própria ideia, né, que fez que surgisse esse Sistema Penitenciário Federal, em respeito a isso é que faço essa minha palestra. Desafios e oportunidades, na verdade, reflexões. Desde que assumi essa função, formalmente há 3 meses, mas já ali, antes da própria nomeação, há 6 meses, eu venho me debatendo com algumas questões permanentes que me fazem questionar o modelo para o qual me foi apresentado antes, né, como profissional de segurança pública, ao se criar a primeira penitenciária federal, o modelo que eu recebi e no qual acreditei e continuo acreditando, mas desde que entrei de verdade nesse ambiente, eu começo a questionar. O primeiro questionamento que eu faço é sistema. Eu tenho um sistema penitenciário federal? Eu costumava dizer que eu não era diretora do Sistema Penitenciário Federal, eu era diretora dos diretores das penitenciárias federais, porque eu tinha realidades, e todo mundo que trabalha lá já passou por algum momento nesse questionamento, de lá era diferente, o juiz de lá era mais bonzinho, o diretor de lá era melhor, o chefe de segurança não exigia isso. As 4 penitenciárias, numa competição inconsciente, não deliberada, mas que os presos e os advogados e os serventuários percebiam, servidores percebem. Todos os atores do Sistema Penitenciário Federal já passaram por algum desses questionamentos. Já em algum momento foram confrontados com questionamentos advindos dos presos, de seus defensores, dos servidores, de que na outra unidade, seja por uma questão administrativa ali, do próprio diretor, seja do chefe de segurança, das equipes, seja do juiz, seja do procurador da República, mas que na outra unidade era diferente. E eu costumo dizer que eu só vou estar satisfeita na posição que me encontro quando as 4 penitenciárias forem 4 alas da mesma cadeia. Então, eu tenho a ala Catanduvas, a ala Campo Grande, a ala Mossoró e a ala Porto Velho. E não 4 ilhas, né, com as suas próprias regras, com as suas próprias, seu próprio funcionamento, seu formato. Eu tenho um procedimento único, mas esse procedimento é diferente numa unidade, é diferente em outra, e os diretores sabem, todos os 4 novos diretores, por mim, indicados e nomeados, sabem que isso é uma exigência minha. Não quero a figura do diretor bonzinho, não quero a figura do diretor carrasco, né? Eu quero a figura do diretor que segue o procedimento, amparado nas nossas previsões, que se relaciona com todos, com isonomia e com impessoalidade. O segundo questionamento são presos mais perigosos do país? Nós temos os presos mais perigosos do país, mas nós só temos os presos mais perigosos do país? Isso não é verdade. Eu tenho pessoas, isso claro que não é no penitenciário federal, mas eu tenho presos analfabetos, dezenas, quase uma centena, analfabetos funcionais. Eu tenho presos extremamente doentes. Já tivemos presos paralíticos, já tivemos presos
semi-amputados, já tivemos presos em vias de ser amputados, temos presos com toda a ordem de doença, inclusive com uma dependência médica flagrante. Nós temos presos que não têm nenhum tipo de defensor particular constituído, né, que não é assistido por um defensor particular desde que ingressou no Sistema Penitenciário Federal, que só fez visita virtual, nunca teve condições de mandar a sua família para a unidade para visitá-lo. São várias as questões, quase 40% de presos provisórios. São várias questões que, se comparadas em conjunto, demonstram que aquele preso não tem o perfil para estar no Sistema Penitenciário Federal, ele não é líder de uma organização criminosa, ele não é responsável pela prática reiterada de crimes violentos, não condenado, é assim que a gente tem que considerar, né? E ele não se encaixa, não estava numa penitenciária que foi alvo de uma rebelião, de uma tentativa de fuga, mas está no Sistema Penitenciário Federal, às vezes com repetidos pedidos de prorrogação. É uma reflexão que eu faço. A Penitenciária Federal e o seu servidor e o seu diretor, do ponto de vista do poder executivo, administrativo, ele foi concebido para abrigar, sim, os presos mais perigosos do país. É com eles que nós sabemos lidar. Esse outro preso, ele é um ser desconhecido para nós, porque ele tem necessidades diferenciadas. Eu preciso alfabetizá-lo. É muito pouco provável, pode acontecer, mas no nível de organizações criminosas que nós temos no nosso país hoje, é muito pouco provável que nós tenhamos um preso, um líder de organização criminosa, analfabeto, ou que não tenha dinheiro para bancar um advogado particular, ou que nunca tenha tido condições financeiras de mandar a sua família visitá-lo, ou que esteja num nível já avançado de doença, de enfermidade, que o incapacite para as funções cotidianas, corriqueiras de um ser humano, quanto mais para a liderança de uma organização criminosa. Isolamento. Nós temos um país de proporções gigantescas e penitenciárias em extremos, né? Então, temos aqui em Mossoró, temos aqui em Porto Velho, temos aqui em Campo Grande e... aonde? Aqui em Catanduvas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a inclusão de presos do Estado no próprio Estado, ou do Estado limítrofe. O caso de Mossoró é um caso particular, que o Estado do Ceará ele exerce uma influência criminosa em Mossoró, né, no Rio Grande do Norte, maior do que do próprio Rio Grande do Norte. Nós estamos efetivamente isolando essas lideranças. E quando eu falo nós, estou falando nós mesmos, né, porque o DEPEN teve o cuidado, nos seus rodízios anteriores, de tirar essas pessoas que estavam próximas do seu ambiente de contato e de domínio e colocá-los mais distante para promover esse que seria um dos pilares, o isolamento da liderança criminosa do seu local de atuação. Segurança máxima. Nós temos notícia aí, agora, dos últimos 10 dias, né, de ordens, de supostas ordens de ataques no Rio de Janeiro, que teriam saído de penitenciárias federais. Eu tenho como afirmar que isso não é verdade? Eu não tenho como afirmar. Isso é possível, talvez até provável, porque nós não temos uma segurança máxima que efetivamente exerça um monitoramento e possa dizer que aquele preso está numa penitenciária federal e não mais coordena a sua organização criminosa. Eu posso dizer que ele não o faz por meio de celular, mas eu não posso dizer, porque ele tem o seu contato ali na visita social com a sua família, não monitorado, ele tem a sua visita íntima, ele tem o seu contato com o seu defensor, que muitas vezes, não, um período de tempo que ele está ali, muitas vezes não está tratando de função técnica, da sua defesa técnica, mas fala, manda o recado para minha mãe, manda o recado para minha irmã, manda o recado para fulano, visita ciclano no presídio tal, lá no meu estado de origem. E todos nós sabemos que isso acontece. Todos nós sabemos que isso acontece hoje. Mas ainda nos damos ao direito de ficarmos chocados ou indignados quando vemos uma notícia dessa no jornal. Esse caso específico pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido. Mas, como diretor do Sistema Penitenciário Federal, eu não tenho como afirmar que isso não acontece. Muito pelo contrário. Provavelmente acontece.
é possível e é até provável que aconteça. Então, desde que assumi essa função, eu tenho me deparado com um tapete muito grande e com muita coisa jogada para baixo dele. E desde que eu cheguei, a minha função é levantar esse tapete, deixar a poeira subir e tentar limpar de verdade a sala. Eu acho que o Sistema Penitenciário Federal, a ideia é fabulosa, ele tem finalidades e objetivos claros que servem ao Estado brasileiro, ele tem pessoas extremamente aguerridas e dispostas a resolver o problema, e não estou falando só do ponto de vista do DEPEN, né, o corpo que eu encontrei de defensores públicos, de juízes, de procuradores da República e de servidores do DEPEN é completamente diferenciado. É um pessoal que está realmente disposto, dedicado a pensar, mas essas coisas estão perdurando aí há pelo menos 8 anos, e nós precisamos enfrentá-la. Do ponto de vista do DEPEN, quais são os eixos, né, de planejamento para esse ano que nós temos para esse enfrentamento? Na verdade, são eixos, eu até os considero ortodoxos, assim, nada ousados, conservadores. Eu gostaria de apresentar um planejamento com efetivas evoluções, mudanças, mas hoje a gente tem um trabalho de pavimentação para ser feito, então não dá para construir o viaduto. A gente está trabalhando lá com basicamente 5 eixos. O primeiro é a regularização dos contratos continuados. Então, para quem não é afeto diretamente à rotina da Penitenciária Federal, não sabe o quanto isso afeta, né, mas os juízes corregedores, todos que eu olhei aqui rapidamente, estão balançando a cabeça, porque eles sabem o quanto isso afeta, e os nossos servidores também. Então, nosso principal eixo de ação é, efetivamente, em tentar, ali dentro do DEPEN, a regularização dos contratos continuados, e nós temos feito isso. Há hoje uma priorização do próprio diretor-geral para que isso aconteça, as diretorias trabalhando em conjunto para atingir esse fim. Não é aceitável que uma penitenciária fique 6 meses sem um contrato de limpeza, que fique 1 ano sem um contrato de manutenção predial. Isso é um trabalho do DEPEN e que nós estamos fazendo, estamos enfrentando. O segundo eixo é o próprio fortalecimento do Sistema Penitenciário Federal. Então, o Sistema Penitenciário Federal foi pensado de forma grandiosa, mas não há uma lei orgânica, temos um déficit de pessoal que é absurdo e não se consegue, né, um novo concurso, o Poder Executivo muito travado, o Ministério do Planejamento inflexível aos nossos pedidos, mas a gente precisa há penitenciárias com 40% de déficit líquido de efetivo. É um número estrondoso. E, ao mesmo tempo, a própria estrutura, né? Eu vejo o Dr. Walter falando da falta de estrutura das corregedorias, né, dos cargos comissionados, e no Sistema Penitenciário Federal nós temos isso também. Nós temos áreas que são outorgadas, áreas importantes como a área de inteligência, que são outorgadas a responsabilidade de um determinado servidor, mas ela não existe formalmente, não existe uma divisão com uma atribuição definida no regimento interno, com uma chefia específica. Então, nós fizemos já uma proposta de novo organograma para o Sistema Penitenciário Federal, principalmente para as penitenciárias, algumas poucas mudanças no órgão central, mas a vertente da diretoria do Sistema Penitenciário Federal, a minha forma de trabalhar é a Penitenciária Federal. Todos os meus assessores em Brasília sabem disso. Nós não somos um fim em nós mesmos, nós não estamos trabalhando para nós estamos trabalhando para a ponta, nós estamos trabalhando para a Penitenciária Federal. Então, já fizemos essa proposta de organograma, está na Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, vai para a Consultoria Jurídica, em seguida para o MPOG. Privilegiar aquisições que são imprescindíveis, não as necessárias, porque as necessárias é um rol muito mais amplo, mas nós não temos ou o contrato, mas aí entra no primeiro, mas plataformas de inteligências que precisam ser trocadas já há algum tempo, Borescan, equipamento de Borescan que é injustificado que nós não tenhamos, injustificável que nós não tenhamos, e os rádios. Então, nós vamos privilegiar apenas aquelas
aquisições que são imprescindíveis, não daremos um salto de qualidade, o que é imprescindível. Um programa de atenção à saúde do servidor. Então, quem está trabalhando na penitenciária, seja o juiz corregedor, seja os servidores, sabem que os nossos servidores precisam de um programa próprio de atenção à sua saúde emocional, psíquica, psicológica. Nós temos tido problemas, tivemos recentemente um suicídio, aliás, 2, no espaço, num período de 3 meses, e estamos com várias ações, todos esses eixos, eles têm mais de um encaminhamento, mais de uma ação, mas fazendo as semanas de saúde do servidor, promovendo convênios com clínicas para atendimento a esses servidores, procurando ações de capacitação para os nossos psicólogos, para ações de prevenção e pós-venção ao suicídio. Então, é um eixo muito importante, conduzido em visitas aos CIAs, que é conduzido, na sua maior parte, pelo Coordenador-Geral de Tratamento Penitenciário, Dr. Marcos, que aqui está. E o 5º eixo, que é a interface com outros órgãos. E aí a gente tem conversado com a AGU de algumas decisões de remoção de servidores ou de concessão de benefícios que podem ser questionadas. Com o próprio STJ, nós oficiamos todos os ministros que têm ações de conflito de competência, solicitando que seja dada ao DEPEN a oportunidade de manifestação, para que a gente informe ao ministro, dê um subsídio para aquele ministro ao julgar aquele conflito, do perfil daquele preso, de efetivamente, porque nós estamos hoje com presos que não têm perfil para estar no sistema penitenciário federal e que o Estado se recusa a recebê-lo de volta. Então, nós temos que, mediante uma comissão técnica de classificação, informar, dar ao ministro do STJ, julgador daquele conflito, subsídio para demonstrar que não se justifica mais a permanência daquele preso no sistema penitenciário federal. O sistema penitenciário federal ele foi criado como uma válvula de escape, sim, para o sistema penitenciário estadual. Mas o Estado tem que saber que, quando nós recebemos um preso, o recado você tem 1 ano para se readequar e receber seu preso de volta. Não me livrei do problema, não quero mais pensar nele. Se readeque, construa uma penitenciária de segurança máxima, faça novo concurso, adquira tecnologia, não finja que o problema não existe porque eu joguei para a União. Esse preso, todo preso que está no sistema penitenciário federal, um dia tem que voltar para o seu estado de origem. É claro que nós entendemos que alguns não vão poder voltar em 1 ano, mas não é admissível que um preso fique indefinidamente no sistema penitenciário federal. Até porque, para o próprio preso, acaba aquela conversa de, olha, se comporta, entra no procedimento, que você vai voltar para o seu estado de origem. Ele sabe que não vai voltar. Há alguns presos que falam, doutora, não vou fazer o que eu quiser, porque eu sei que eu não vou voltar, porque eu nunca volto, ninguém do meu estado volta. Então, a gente não pode ter esse tipo de situação. E também com alguns estados. Nessa interface com outros órgãos, envolve alguns estados. Nós já visitamos alguns estados, nós temos estados, nós temos presos de estados que não deveriam estar conosco e presos de estados que deveriam e não estão conosco. Então, nós temos visitado os estados que são mais importantes para o sistema penitenciário federal, seja pela sua posição estratégica, seja pela forma de atuar com no combate a organizações criminosas, então, que tem GAECOS mais atuantes, ou pelo número de presos, os estados que têm mais presos conosco. Então, nós já visitamos alguns, vamos continuar visitando, vamos voltar em outros, que ainda não conseguimos melhorar esse relacionamento, mas é uma das coisas um dos eixos nossos de ação. Então, basicamente, no tempo que eu tinha, era isso que eu queria dizer. Doutor Jorge, o senhor não vai precisar arrancar meu microfone. Quero me colocar à disposição de toda a minha equipe, de todos os senhores, dizer que o que todos podem esperar da nova diretoria do Sistema Penitenciário Federal é o que teve nessa palestra. É franqueza, é uma forma direta de diálogo e de tentar resolver o problema. De verdade, eu acredito que os problemas podem ser resolvidos se são encarados, se são enfrentados. E é para isso que eu e minha equipe estamos na diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Muito obrigada e vamos aos debates.
ainda tinha. Agradecer e parabenizar a doutora Dominique pela sua apresentação. Eu tinha um crédito de 10 minutos. De todo modo, é uma análise bastante realista do sistema, do funcionamento do sistema. No ano de 2013, a Corregedoria Geral da Justiça Federal teve a oportunidade de realizar a inspeção nas 4 unidades prisionais federais. Foi um trabalho de fôlego, foi um trabalho profundo, com entrevistas, encontros com os presos, análise das circunstâncias fáticas, das carências, e todas essas considerações foram muito bem espelhadas pela doutora Dominique na sua apresentação. É um sistema que, dentro do grande sistema penitenciário, o sistema federal, posso me arriscar a dizer, um dos poucos que funciona e funciona bem. Mas já começa a entrar numa faixa de risco se a sua estrutura, se o seu comportamento no que diz respeito ao seu funcionamento externo não for cuidado. E hoje, como a doutora Dominique disse, um grande problema é que é um sistema que foi criado não para ser um sistema para cumprimento de pena. O sistema federal não foi criado, não foi concebido para isso. Ele é um sistema, sim, de exceção. É para que você retire, num determinado momento, uma célula de organização criminosa do seu seio, do seu convívio, de maneira que você possa, então, futuramente devolvê-lo em circunstâncias de reestruturação do sistema que o enviou. Mas não é a realidade. Nós temos casos de presos com 6, 7 anos dentro do sistema prisional, e em entrevistas, em contato com esses presos, é o que mais os revolta. É a ausência de perspectiva da possibilidade de retorno para o seu estado de origem. Então, isso tem que ser repensado, mas dentro de uma discussão ampla, numa discussão de cooperação entre o sistema federal e o sistema estadual, porque, do contrário, realmente o sistema federal vai chegar a uma faixa de colapso, e isso vai ser extremamente arriscado. Desde 2006, nós não temos notícias, né, de uma fuga, de uma rebelião, de qualquer evento que tenha colocado esse sistema em risco. Daí, podemos afirmar com toda certeza que, com o esforço de todos os atores desse processo, ele funciona e funciona muito bem, mas que requer e está necessitando realmente de um cuidado muito grande. Então, gostaria de parabenizar a doutora Dominique, não só pelo seu trabalho, é um desafio enorme o que ela resolveu assumir, né? Como bem disse, encontrar um sistema nessa situação de quase colapso, e disposta ao diálogo, disposta a colocar na mesa com todos os participantes dessa grande discussão os problemas, e no sentido de tentar encontrarmos a solução da melhor forma possível. Bom, dando continuidade ao nossos trabalhos, é o painel da parte da manhã. Ouviremos agora a palestra do professor doutor Elian Nunes de Oliveira, que discorrerá sobre o tema teleassistência psicológica aos presos e servidores das unidades prisionais. O Dr. Elian é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. É mestre e doutor em Saúde Pública pelo Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorando em Educação, Saúde e Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Atualmente é diretor técnico do Hospital de Ensino Instituto Raul Soares, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pesquisador do Grupo de Pesquisas e Avaliação em Saúde do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e pesquisador visitante da Columbia University. Possui vários artigos completos publicados em revistas e periódicos nacionais e internacionais. Dr. Elian, com a palavra. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. É uma honra estar aqui à frente e poder trazer algumas informações para alimentar o debate. Única.
ter tantas pessoas importantes envolvidas com o nosso sistema, numa manhã aqui em Foz do Iguaçu. Certamente nós poderemos ajudar um pouquinho também nessa discussão. Eu trouxe alguns dados que são disponíveis nesses portais de conhecimento da área médica, da psiquiatria forense, para ajudar a alimentar essa discussão também. De antemão, eu gostaria de dizer que todas as pessoas que ficaram sabendo desse evento, da programação e do convite, ficaram muito surpresos e elogiaram muito esse trabalho, e eles ficaram com a certeza que há um desejo, né, do sistema federal de fazer diferença no país e de produzir algo que possa contribuir para o país. Vamos começar. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo também, como o Dominique fez, que professor há mais de 20 anos, ficou necessidade de andar, falar e apontar as coisas, mas eu fiz uma breve apresentação, a gente pode conversar mais depois por e-mail, de outras formas também, ou em outros eventos, mas eu dividi a apresentação em um pouco de epidemiologia, falar um pouco também das pesquisas em saúde mental na área, como é que é essa assistência, trazer algumas ideias sobre a telesaúde que estão sendo realizadas no Brasil e no mundo, e vou finalizar com algumas recomendações que acho que podem ajudar a nortear o trabalho de vocês. Acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho para trazer para vocês hoje é relacionado ao perfil dos detentos no mundo. É um consenso que existe uma alta prevalência de transtornos mentais entre presos. Isso pode chegar de 5 a 10 vezes maior do que a população em geral. Vários artigos falam sobre isso, várias revisões também. Nos Estados Unidos, na Europa, tá? Não existe dúvida quanto a isso. De certa forma, parece que o transtorno mental contribui para determinados comportamentos e, finalmente, chegar no sistema prisional. Um outro autor mostrou também uma prevalência, vários estudos, chegando de 55% a 80%. Prisões europeias, 5% de quadros psicóticos, esquizofrenia, transtorno delirante, transtornos bipolares, 25% de ansiedade ou depressão e 40% de transtornos relacionados a substâncias psicoativas, excluindo o tabaco. Isso envolve cocaína, maconha e outras substâncias psicoativas. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque se a gente pegar os dados existentes que estão sendo divulgados e relacionados ao nosso sistema federal ou de outros países e fizer um cruzamento com os dados que a gente tem sobre leitos de internação psiquiátrica, serviços de atenção, principalmente nos pacientes mais graves, a gente vai descobrir que, provavelmente, no Brasil também, boa parte das pessoas com os transtornos mentais estão, no nosso sistema prisional, e que existem mais pessoas com transtorno mental em nosso sistema prisional do que nos nossos serviços de saúde. Tá? Então, por exemplo, em termos de leito psiquiátrico, o último dado que eu ouvi do Ministério, a gente tinha um pouco mais de 30 mil leitos psiquiátricos. Aí a gente tem mais de 500 mil de detentos no Brasil. Então, isso é um dado muito importante. De 500 mil, se pelo menos 200 mil ou 250 mil tiverem algum transtorno mental grave, então, certamente, teremos que debruçar um pouco mais sobre esse tema. Aqui é uma tabela que foi publicada nesse artigo, uma revista internacional. Gostaria que vocês tivessem... são vários tipos de transtornos, desde a esquizofrenia, a transtornos afetivos, a depressão, a mania, transtornos ansiosos fóbicos, obsessivo-compulsivo, e aqui estão as substâncias psicoativas também. Total de mais de 50%. Nos últimos 12 meses, então, uma prevalência um pouco menor, mas também muito grande, se comparado com a população em geral. Então,
é uma população mais vulnerável, mais doente, precisando de cuidados. Qual seria a nosologia psiquiátrica, né? Desde quadros psicóticos muito graves, né, até quadros ansiosos, transtornos de personalidade, também borderline, histriônicos, tá? E até déficit de atenção. Eu fiz um detalhamento aqui do déficit de atenção, porque é algo muito novo no nosso contexto, a discussão do déficit de atenção no adulto. E trouxe aqui 2 estudos onde eles relacionaram transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto a vida profissional instável, problemas de aprendizagem, baixa escolaridade, abuso de substâncias, maior risco de criminalidade, outros transtornos mentais também, dependência de cocaína, maconha, depressão, ansiedade, e maior predição de más condutas e dificuldade de reinserção social. Ou seja, boa parte desses presos, desses detentos, provavelmente também tem um transtorno de déficit de atenção, que tem uma excelente resposta com os tratamentos atuais, poderia melhorar o comportamento deles na instituição, a interação, e também melhorar a reinserção pós essa execução penal. Tá? Casos de suicídio também são muito frequentes, principalmente nas primeiras 24 horas e até os 6 primeiros meses. São momentos que a gente deve ter um cuidado maior. E o uso de substâncias, não só drogas em geral, mas também medicamentos. Em relação aos servidores, que eu dividi a apresentação entre detentos e servidores, existe uma proximidade aí de cuidado, né? Na verdade, a saúde mental dos detentos vai influenciar a saúde mental dos servidores, e a saúde mental dos servidores, consequentemente, também vai influenciar a saúde mental dos detentos. Então, a maior parte dos trabalhos falam em muito estresse no cotidiano, trabalhos americanos, europeus, em presídios federais, questões relacionadas à organização da instituição, ao trabalho, há também um impacto social, né, a visão que as pessoas têm em relação a esse tipo de instituição, e também essa relação com os outros setores, essa coisa de ter que prestar contas ao Ministério Público, à mídia, à população. Existe um tensionamento que certamente aumenta o estresse. Isso traz um impacto na vida pessoal e também na vida profissional, e foram encontradas também altas taxas de depressão, sentimentos vazios e pensamentos suicidas. A gente não tem nenhum grande estudo no Brasil sobre servidores em presídios. No mundo, há pouco mais de 10 anos que eles publicaram um estudo, o primeiro estudo, que foi esse do Rogers, que depois foi duplicado em outras instituições, em outros países. Mas, nesse estudo, eles observaram que 25% desses servidores relataram falta de resposta emocional, falta de prazer, desesperança, 50% sem energia ou excessivamente cansados, né? 44% dores de cabeça com frequência, 3% pensamentos suicidas no último mês, nos últimos 6 meses, 6%. Tá? No Brasil, a gente tem alguns dados. Esse relato do suicídio em Mossoró, ele está na mídia, ele está na internet, vários jornais publicaram, inclusive publicaram uma possível carta que esse servidor escreveu, né? E há um relato, de uma forma mais informal, ainda não tive oportunidade de conversar com Dominique, de maiores proporções de licenças médicas psiquiátricas. Tá? Em relação a esses servidores, também uma série de transtornos mentais, alguns semelhantes aos dos detentos também podem ocorrer, mas o que chama atenção aqui é o burnout, né, que ocorre mais em servidores mais jovens, solteiros, com maior nível educacional, e geralmente vai se manifestar nos 5 primeiros anos de trabalho. Então, seria um ponto de foco, né? Um ponto de vulnerabilidade, esse início da atividade como servidor federal. Transtornos de sono também são muito frequentes. E a literatura fala muito de uma cultura de negligência, tá? E uma espécie de negação de cuidados médicos. Eu já tive a oportunidade de atender muitos servidores estaduais vinculados ao IPSENG, que é um serviço de previdência do Estado de Minas Gerais. Existia uma dificuldade muito grande de chegar à atenção psiquiátrica.
pacientes já com 10 anos de transtorno mental e era a primeira vez que procuravam atenção psiquiátrica. Tá? Resumindo, essa psicopatologia, uma enfermidade física, ela pode levar a distúrbios mentais. Uma pessoa com problema de tireoide, por exemplo, a tireoide pode funcionar muito, né, produzir muito hormônio, e ela pode ter uma alteração mental, um comportamento mental. Né? Uma enfermidade física, ela pode piorar um transtorno mental. Às vezes, uma pessoa está com uma depressão leve ou uma ansiedade, é associado a uma pneumonia, um quadro infeccioso, tem uma piora. Transtornos psíquicos, eles podem conduzir a enfermidades físicas. Por exemplo, situações de extrema ansiedade podem trazer quadros de diarreia, dores, emagrecimento. A enfermidade física também pode produzir vivências anormais. Um servidor ou um detento que sofra um infarto ou uma situação grave de saúde, ele pode evoluir com um quadro ansioso, uma reação hipocondríaca àquele estado. E pode também haver uma associação casual. Né? Uma pessoa pode ter um quadro de depressão ou um quadro de esquizofrenia e ter um problema renal que não tem uma relação direta. E um outro dado que é importante, que muitas vezes essa queixa psíquica que vai vir do servidor ou do detento, ela vai vir como uma queixa orgânica. Ele vai falar, estou com dor de cabeça, estou com uma dor abdominal, né, estou com uma fraqueza. Ele não faz essa associação direta com o problema psíquico. Tá? A gente tem que estar atento também. Nós fizemos uma tabela para ilustrar um pouco melhor essas questões relacionadas à psicopatologia clínica. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa com depressão, existem depressões leves, moderadas ou graves, mas ela pode evoluir com quadros de alteração de atenção, é um servidor que não vai trabalhar tão bem, né? Alterações de memória, alterações de humor, até quadros graves com sintomas psicóticos, pode até ter uma alteração de juízo, mas a gente não vai verificar com tanta frequência agitação ou alterações de comportamento, às vezes aquele sintoma positivo que leva a gente a querer levar uma pessoa para um atendimento, para uma urgência, alguma coisa assim. Tá? Da mesma forma, os outros transtornos, né, eles vão apresentar várias alterações que vão ser importantes nesse ambiente do sistema prisional. Não só para a boa convivência dos detentos ou dos servidores entre si, mas também para o bom funcionamento institucional. Tá? Pensando, então, em propostas de intervenções, rapidamente, sempre pensar, por exemplo, em detentos, identificar possíveis causas. Né? Está ocorrendo alguma situação de estresse? Tem alguma condição pré-mórbida? Né? Ou está surgindo alguma coisa nesse momento nova, né, que não tinha anteriormente, que, como estava discutindo com o Dr. Jorge, a nossa população tem entrado no meio da criminalidade mais cedo. Então, muitas vezes, entram no crime e depois que vão apresentar um transtorno mental. Tá? Verificar, então, os problemas. Né? A falta de recursos, detentos falham em reconhecer o transtorno mental e procurar tratamento, há estigma, há um medo de transferência para hospitais de custódia, isso tudo como barreiras para procurar uma assistência e um cuidado. As soluções, né? Pensar em triagem de transtornos mentais, existem pequenos instrumentos que a gente pode treinar as equipes de trabalho e que podem ajudar instrumentos com boa sensibilidade, boa especificidade, treinamento dos carcereiros, essa proposta mundial de confinamento de um preso por cela já ocorre nos presídios federais, é considerada como promovendo a saúde mental, né, no sentido de evitar aquelas situações com várias pessoas no mesmo ambiente, né? Aumentar encontros dos detentos com os familiares, os programas educacionais, exercícios físicos e medidas contra a violência sexual. Seriam formas de ajudar. Em relação aos servidores, identificar, então, situações de estresse ou situações envolvendo a falta de preparo, verificar os problemas. Né? Eu acho que o que chama muita atenção são as licenças médicas, as faltas ao trabalho, né? E procurar soluções, desde um treinamento adequado, né,
a triagem de determinados tipos de profissionais que tenham determinadas habilidades para determinados setores, tá? Sempre fazer um diagnóstico precoce, não esperar que complique. Quanto mais precoce a intervenção, melhor o resultado, melhor possibilidade de retorno ao trabalho e facilitar esse acesso ao tratamento. Lembrar também que existem outras situações que vão contribuir para a saúde mental, desde questões relacionadas a violências, infecções como HIV/AIDS, alimentação, vacinação, exames preventivos, educação, formação, e essa discussão também em torno do que é o direito humano, o que é a possibilidade para cada um. Rapidamente, nessa discussão, então, da pesquisa, a gente vai ter que trabalhar um pouco, tentar diferenciar o que é opinião, o que é individual, o que é uma crença, o que é uma ideia defendida pela mídia, diferenciar do que é uma necessidade, o que vai trazer um resultado, o que é importante e que a gente tem que focar. Tá? Atualmente eu tenho trabalhado junto com um grupo de políticas informadas, por evidências científicas vinculadas à OMS, que é essa tentativa, não é de determinar procedimentos para nenhum setor entre os gestores públicos, mas tentar informar sobre aquilo que tem a maior chance de dar certo. Tá? Então, em termos de escalas e questionários de avaliação, que a gente pode usar tanto para triagem ou diagnóstico, até monitoramento, a gente tem várias escalas, são centenas, eu separei algumas aqui e trouxe um exemplo, por exemplo, que é muito utilizada, ela já foi traduzida, já foi validada no Brasil, né, que é esse CAGE, né, que é um anagrama envolvendo as iniciais, mas basicamente são 4 perguntas. Né? Quando um profissional de saúde, ou um profissional administrativo, um carcereiro, é capaz de fazer essas 4 perguntas em qualquer contexto, né? E a pessoa respondendo positivamente a qualquer uma dessas perguntas, ela já entra para um grupo que vai necessitar mais cuidados. Né? Trouxe um exemplo relacionado ao álcool. Então, alguma vez o senhor sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida alcoólica ou parar de beber? Tá, é um indicativo de problema. Né? É sempre a medicina tentando fazer esse rastreamento para a intervenção precoce. As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de tomar bebida alcoólica. O senhor se sente chateado consigo mesmo pela maneira como costuma tomar bebidas alcoólicas? Costuma tomar bebidas alcoólicas pela manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca? Então, é um pequeno instrumento, fácil de aplicar, né, que pode ajudar na detecção de servidores e colegas que têm um problema relacionado ao álcool, que, na verdade, é o maior problema que a gente tem em substância psicoativa no Brasil, é o álcool. Pensando, então, na assistência em saúde mental nos presídios, envolve, em relação aos presos, uma avaliação, sem dúvida, né? Pode ser para um técnico não especializado, mas com treinamento específico, e acompanhamentos, desde situações presenciais, mas situações também à distância, que eu vou explicar para vocês rapidamente também. Os servidores vão precisar de assistência. O que eles falam muito hoje em dia é de psicoeducação também, são sessões formatadas, né, para ajudar a enfrentar as diferentes situações, e treinamento. E pensar nas melhores práticas. Tudo que promova o diagnóstico e intervenção precoce, né, que possibilita a prevenção e a promoção da saúde, para a gente não ter que lidar com situações muito graves. E tentar padronizar protocolos clínicos, gerenciar casos específicos, né, mas também gerenciar riscos populacionais. Essa é que é a ideia da evidência científica atual. Tá? Para finalizar, estou quase terminando, a gente trouxe a possibilidade do uso da ferramenta da telesaúde. A gente já tem um projeto que já foi encaminhado, né, para o sistema prisional. A gente já tem alguns resultados envolvendo vários grupos no Brasil. Estou falando aqui especificamente sobre o grupo da Universidade Federal, que eu conheço mais. Né? Em um dos levantamentos que a gente realizou, se evitou 70% dos encaminhamentos de pessoas que estavam pelo interior do Estado. Nosso grupo ele tem uma capilaridade de mais de 600 municípios em Minas Gerais. É uma rede de atenção de telesaúde envolvendo 6 universidades federais. Então, no cálculo, a gente
pensava em ter uma melhora da qualidade da atenção, ofertar o cardiologista, especialistas para a atenção no estado, de forma mais capilar, mas a gente teve um resultado surpreendente também de economia. Nesse primeiro projeto, foi mais de 7 milhões de reais que o governo estadual economizou através do sistema de telesaúde. Então, a gente pode pensar nisso. Então, na videoconferência, a gente pode utilizar para atendimentos à distância, tá? Pode utilizar também para cursos, matriciamento de equipes de trabalho, equipes médicas, equipes administrativas. A gente pode também fazer supervisão de tratamentos realizados por não especialistas. E, além disso, tem todos os recursos da internet, além dos prontuários eletrônicos. Então, é uma grande área para inovação que a gente pode acessar e produzir dados muito interessantes. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar 3 recomendações básicas que, se vocês puderem utilizar nas discussões, no planejamento, vai ajudar muito. A ideia de usar políticas públicas informadas por evidência, que existe muito essa ideia de que, vou fazer aquilo porque parece que dá certo. A gente tem descoberto, inclusive na Organização Mundial de Saúde, que boa parte do que foi proposto há 20 anos atrás, na verdade, não tinha nenhuma evidência. Tá? Por isso que, inclusive, não trouxe tanto resultado como esperava. Então, pensar em melhores práticas com inovação, já que a gente está no século XXI, todo mundo tem um smartphone, tem uma internet, a gente pode fazer algo diferente. E pensar sempre em incluir a pesquisa, estudos de coorte, estudos que possam monitorar e avaliar todas as intervenções que forem propostas, porque aí a gente fica seguro. A gente pode começar com um projeto piloto, sem dúvida, e, a partir disso, amadurecer e replicar em outras unidades ou até em outras áreas no país. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição. Um pouquinho da bibliografia, são 2 e-mails, eu utilizo os 2. Tá? E sucesso no fórum de vocês, no workshop. Muito obrigado. Hoje eu não estou tendo trabalho nenhum, hein? Os palestrantes estão todo mundo obediente com prazo. Parabenizar o Dr. Lian pela apresentação. Esse é um projeto de muito sucesso, tem sido realizado no âmbito do Estado de Minas Gerais, projeto que ganhou o Prêmio Inovação ano passado, e a ideia é tentar extrair algumas ferramentas interessantes desse projeto para levá-lo para o sistema federal, no sentido de atender a essa demanda específica, que hoje realmente representa um problema sério da questão da saúde mental, não só em relação aos presos, mas também com os próprios agentes penitenciários. De imediato, vou passar a palavra para o Dr. Hélio Buchmiller Lima, para discorrer sobre o seu painel, só ressaltando que a parte dos debates das perguntas será postergada para o período da tarde. Dr. Hélio Buchmiller Lima é bacharel em Ciências Biológicas, modalidade genética, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em genética pela mesma universidade. Doutorado em Biologia Molecular pela Fiocruz, com estágio no Imperial College of London. Perito criminal federal há 10 anos e atualmente administrador do Banco Federal de Perfis Genéticos. Discorrerá sobre o Banco de Perfis Genéticos e a Lei 12.654, sua implantação no sistema penitenciário federal. Dr. Hélio, com a palavra. Bom, obrigado. Bom dia, quase boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, obviamente, a organização, na pessoa do Dr. Walter Nunes, pelo gentil convite. Também agradecer à doutora Dominique e sua equipe, que possibilitou a minha vinda para cá. E também ao Dr. Sérgio Moro pelo apoio também da nossa presença aqui. Se possível, doutor, eu gostaria da ferramenta de quebrar protocolo, porque eu acho que já foi estabelecido isso. Já foi estabelecido o protocolo de quebrar protocolo. Há 10 anos que nós, peritos da Polícia Federal dos Estados, nós discutimos a implementação de um banco de dados de perfis genéticos no Brasil. E há 10 anos a gente espera por uma oportunidade como essa que eu estou tendo hoje, de falar aos senhores gestores, juízes, na verdade, os operadores da segurança pública brasileira.
Então, infelizmente, 20 minutos é angustiante para mim, mas eu vou tentar falar em 20 minutos. Vou falar rapidamente de 3 coisas, né? Do banco de perfis genéticos, para que a gente possa passar um pouco do que é essa ferramenta, que ainda não é muito bem conhecida. Falar um pouco da lei, que foi sancionada em 2012, e falar um pouco, na verdade, mais lançar questionamentos de como essa ferramenta pode, na verdade, deve ser implementada no sistema penitenciário federal. Isso aqui seria o começo de um histórico, tem uma história muito bonitinha atrás disso aqui. Isso é o Watson e Crick, que descobriram o segredo da vida, foi anunciado nesse pub lá em Cambridge, mas a vida é curta, meu tempo aqui é menor ainda e não dá tempo de contar tudo. Então, vamos passar logo para 84, onde esse pesquisador inglês, ele descobriu a tecnologia de usar o DNA para fins forenses, para fins criminais. Foi um caso também que dá uma linda história, dá um filme, mas também nosso tempo é curto. Bom, então vamos continuar na Inglaterra, né, a terra do Sir Alex Jeffreys, aquele pesquisador, para demonstrar como essa ferramenta, como o banco de dados de DNA pode ser importante na elucidação de um crime. Esse aqui é só um exemplo. Em 1968, Roy Tuttle desapareceu, um menino de 8 anos, após pegar carona para casa. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado em outra cidade. Percebam que é 1968, né? Muito tempo antes da tecnologia do DNA para fins forenses ser inventada, que foi em 84. Em 1999, um cidadão chamado Brian Lundfield foi detido por dirigir embriagado. Só que na Inglaterra, naquele ano, esse tipo de delito já era o suficiente para a pessoa ser cadastrada num banco de dados de DNA. O que aconteceu? Em 99, o perfil dessa pessoa que foi detida por dirigir embriagado coincidiu com o DNA que foi encontrado no corpo daquele menino que foi morto em 1968. Então, em 2001, 33 anos após a morte daquele menino, o criminoso foi encontrado e condenado. Essa aqui é a foto do criminoso, a época do crime, e essa quando ele foi encontrado. Esse é só um exemplo dos famosos cold cases que o banco de dados de DNA pode ajudar, né? Mas fica nesse exemplo? Claro que não. Isso aqui eu não consegui rede hoje para baixar os últimos dados publicados em 2013, mas esses são os dados de 2009 do banco inglês, né? Hoje, isso aqui resumindo os números, hoje 70% dos locais de crime onde se coleta uma amostra biológica na Inglaterra, 70% existe uma coincidência no banco de dados. Ou seja, em 70% dos casos existe a imediata identificação do autor. Se a gente comparar com os nossos índices de encontrar autoria no Brasil, bom, eu não preciso comparar. Nos Estados Unidos hoje, existe o sistema CODES, que eu vou falar um pouco depois, que é o sistema que nós estamos utilizando também, criado pelo FBI. Hoje, mais de 11 milhões de pessoas já estão identificadas nesse banco nacional do FBI. 11 milhões de pessoas. Mais de 500 mil amostras criminais de locais de crime já foram colocadas nesse banco. E mais de 200 mil investigações já foram ajudadas por coincidência nesse banco de dados. Ou seja, 40% de todas as amostras que foram colocadas no banco de dados de DNA já foram encontradas a autoria daquele delito. Isso aqui é um timeline resumido. No Reino Unido, né, em 85, começou a se utilizar o exame de DNA. Em 95, 10 anos depois, já criaram oficialmente o banco de dados de DNA. Nos Estados Unidos, o primeiro caso foi em 87, em 98 também, 11 anos depois, já se criou o Banco Nacional. No Brasil, infelizmente, os primeiros casos só foram iniciados oficialmente em 97 e só em 2012 que houve a aprovação da lei. Então, a gente está muito tempo atrasado com relação a outros países. E são só esses países, Reino Unido e Estados Unidos? Não. Isso aqui é um gráfico também, está um pouco desatualizado, ele parou aqui em 2008.
Em 2008, eram quase 60 países que já tinham implementado essa ferramenta. Hoje são quase 80, inclusive o Brasil, que já tem essa tecnologia. Em 2009, a Polícia Federal, aqui representada pelo nosso ex-diretor-geral, Luiz Fernando Correia, fechou parceria com o FBI para que o Brasil utilizasse o sistema CODES, que é o mesmo sistema que é utilizado nos Estados Unidos. E quando a gente fala em utilizar um sistema que é criado nos Estados Unidos, que é implementado pelo FBI, já tem aquela dúvida, por causa das recentes denúncias de espionagem. Os Estados Unidos têm acesso aos nossos dados? Não. O nosso sistema não permite que exista uma interação automática entre os dados americanos e os dados brasileiros. Inclusive, o FBI não cedeu somente para o Brasil, cedeu para mais de 30 países já essa ferramenta. Não são arquivados nomes, só são arquivados códigos. Então, mesmo que o FBI conseguisse os nossos dados, eles não teriam acesso aos nomes de quem são aqueles perfis genéticos. E os registros, bom, isso aqui é uma coisa muito técnica, que talvez seja difícil de explicar agora, mas todos os registros de perfis genéticos, eles não dizem nada a respeito de característica física ou algum tipo de informação da saúde daquela pessoa. Ou seja, a partir das informações genéticas que a gente cadastra em bancos de dados, a gente não sabe se aquela pessoa tem olho azul ou se ela tem propensão a uma doença qualquer que seja. Então, em 2010 foi implementado esse banco de dados no Brasil. E qual é a estrutura, né? A estrutura é um banco nacional que integra, hoje, 17 bancos estaduais e o da Polícia Federal, né? Então, essa é a hierarquia do banco de dados, e isso a gente chama de rede integrada de bancos de perfis genéticos. Como funciona esse banco? Na verdade, são vários bancos. Isso aqui é uma forma gráfica resumida, em que temos o banco de vestígios, né? Aquele banco onde a gente coleta as amostras do local de crime, faz análise de DNA e coloca nesse banco de vestígios. E um banco de pessoas identificadas, né? Claro que tem que ser com previsão legal. Só que até 2012 a gente não tinha essa previsão legal. Então, como o banco foi implementado em 2010, tudo que a gente fazia até 2012, na verdade até agora, porque a gente não tem muitos identificados, é fazer cruzamento de local de crime com local de crime. Não que isso não seja eficiente. Já no primeiro ano de implementação, a gente conseguiu os primeiros matches, né? A gente chama de match, são as coincidências, e particularmente em casos de crimes sexuais. Isso é muito comum nas perícias estaduais, né? Na casuística estadual. Crime sexual, normalmente, é um crime em que há a reincidência do delito pelo autor. Então, a gente consegue ligar diferentes estupros ao mesmo autor. Infelizmente, a gente não sabe quem é o autor, porque a gente não tinha o banco de identificados. Na Polícia Federal, nossa casuística é um pouco diferente, mas já na primeira semana que a gente implementou, nós tivemos a felicidade de ter a primeira coincidência. Foi, inclusive, aqui no Paraná, uma operação conduzida pelo Dr. Bourdion, que foi a Operação Mercúrio. Então, nós conseguimos ligar diferentes ocorrências em Caixa Econômica Federal a partir de vestígios coletados nesses locais. Isso certamente é importante para a investigação, mas não traz toda a potencialidade do banco de dados, né? Outra coisa importante, né, um dos primeiros casos que houve no Rio Grande do Sul, também a nível estadual, não foi na Polícia Federal, foi também de estupro, né, como eu falei. É muito comum, vou abordar muito rapidamente, porque o tempo é curto, mas esse caso foi muito emblemático, porque não só identificou quem era o autor, mas também identificou que tinha uma pessoa há 4 anos cumprindo pena injustamente. Tinha sido condenado por um crime de estupro, só que ele tinha sido reconhecido pela vítima, só que ele não era o autor do delito. Tá? Bom, esse caso dá uma palestra inteira só sobre ele, mas vamos lá. Esse aqui é o Israel, que ficou preso durante 4 anos. Hoje ele está em liberdade, mas ele não foi inocentado. Bom, deixa eu falar. O caso mais emblemático que mostra
como o banco de dados pode salvar vidas é o caso do maníaco de Contagem, né? Vou colocar uma linha do tempo aqui. Em janeiro de 2009, bom, Contagem, acho que todos sabem, é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Em janeiro, desculpa, é porque estava em inglês, eu mudei rapidamente. Em janeiro de 2009, uma mulher foi estuprada e morta, o nome dela era Adina Feitor Porto. Em abril de 2009, uma outra mulher foi estuprada e morta na mesma região, com características similares. Em setembro de 2009, outra mulher foi estuprada e morta. Em outubro de 2009, novamente. Em novembro de 2009, novamente. Em fevereiro de 2010, Marcos Antunes Trigueiro, esse cidadão, foi preso. Por quê? Porque após essas 5 ocorrências, pelo modus operandi, a investigação conseguiu definir que era a mesma pessoa. O próprio exame de DNA detectava que era a mesma pessoa. Só que, infelizmente, é preciso traçar um perfil desse suspeito para ir atrás dele, né? Mas acontece que o Marcos Antunes Trigueiro ele já tinha sido condenado por crimes violentos. E se, à época daquele delito, tivéssemos implementado o banco de dados de DNA, o que aconteceria? O primeiro caso, talvez, usar uma palavra talvez não muito adequada, mas nessa situação do banco de dados, o primeiro caso seria, digamos que o necessário para que o banco tivesse a sua utilização. Mas após o primeiro caso, o que aconteceria? Na verdade, aconteceu. Após o primeiro caso, houve a coleta do sêmen na vítima, foi feito o perfil genético daquela amostra, só que não tinha com o que comparar, não tinha banco de dados. Se tivesse um banco de dados, aquele cidadão já poderia ter sido identificado no primeiro caso. Seriam evitados, pelo menos, né, desconsiderando a primeira, 4 estupros, 4 homicídios e uma prisão injusta, porque, diga-se passagem, em um dos casos, o ex-marido da vítima foi preso injustamente. Essas aqui são as fotos das vítimas. E esse caso foi muito importante para a gente, porque os familiares dessas vítimas foram ao Senado, numa audiência pública, durante a tramitação do projeto de lei, né? E isso foi muito importante para o convencimento dos parlamentares. Bom, então, existia esse projeto de lei de autoria do senador Ciro Nogueira, que está aqui. À época, eu era o presidente da Associação dos Peritos, então a gente apoiou bastante também. Acompanhamos os parlamentares, uma visita no FBI e no Congresso americano para conversar com parlamentares americanos e com especialistas americanos como foi a implementação lá. Participamos de alguns programas de televisão. Aqui, nossa participação, inclusive, com a ilustre participação também do Dr. Walter Nunes, no 2º Congresso Brasileiro de Carreiras Jurídicas, em 2009, a gente já vinha tentando trazer essa discussão para o meio jurídico, também com a participação do Dr. Márcio Boscaro, o juiz auxiliar do ministro Toffoli, Dr. Welter, lá do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal. Em maio de 2012, o projeto de lei foi aprovado e, no mesmo mês, foi sancionado pela presidenta. E o que diz essa lei 12.654? Né? Altera a LEP e a lei de identificação criminal. Resumindo, o que fala? Que, na hipótese do artigo 4, do inciso 4 do artigo 3º da lei de identificação criminal, poderá ser feita também identificação genética, né? E o que diz esse inciso? É que, quando for essencial às investigações, poderá haver identificação criminal. Também modifica a LEP para que condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa seja identificado geneticamente. Isso aqui é um resumo. Na identificação criminal, quando essencial às investigações, segundo o despacho judicial, e na LEP, os condenados por esses tipos de crime devem ser identificados geneticamente. Muito já foi discutido também sobre outras opções legais, inclusive já existem em execução. Por exemplo, na LEP,
né, é possível que o juiz, ao estabelecer condições especiais para concessão de progressão de regime, ele possa colocar como condição a inserção no banco de dados de DNA, e também no CPP, não lembro exatamente o artigo, isso aqui eu peguei de memória, porque isso aqui na verdade, foi o primeiro caso que a gente identificou na Polícia Federal. Foi um juiz federal de Tocantins que fez um acordo para suspensão condicional do processo, em que o acusado por pedofilia, se ele fosse identificado no nosso banco de dados, o processo seria suspenso, e assim foi. Isso foi, inclusive, antes da própria Lei 12.654. A gente sempre ressalta que é um método não invasivo e indolor. Aqui, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, à época em que houve o grande boom de bancos de dados na Inglaterra, demonstrando, inclusive, né, ele deixando, o Tony Blair deixando que coletasse dele para demonstração. Importante também dizer que, na regulamentação da lei, foi criado um comitê gestor. Esse comitê gestor é composto por 5 representantes do Ministério da Justiça, 1 representante da SDH e 5 representantes estaduais. E também são convidados a OAB, Defensoria, Ministério Público e Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Esse comitê gestor ele cria regras para o funcionamento do banco de dados, principalmente em relação à padronização de procedimentos, respeito aos direitos e garantias individuais, medidas de segurança, requisitos técnicos para as auditorias nos bancos. Então, voltando à estrutura, essa estrutura da rede integrada, com o comitê gestor ditando as regras, e onde se inseriria o sistema penitenciário federal seria no banco da Polícia Federal. Todos esses bancos integram o Banco Nacional. Agora vem a coisa prática, né? Como implementar isso no sistema penitenciário federal, como colocar em prática, quais devem ser os próximos passos, como deve ser a coleta de detentos, se pegar quem está entrando no sistema agora, quem já está no sistema, quem vai fazer essa coleta, isso tudo é algo que nós técnicos devemos discutir com os gestores do sistema para que a gente possa fazer da melhor forma possível, né? Isso aqui é muito mais uma ampliação de discussão do que a gente não tem uma proposta ainda, até porque a gente precisa conhecer melhor o sistema. E, para finalizar, eu tenho tempo ainda? Estou falando rápido para Dedé. Mas é bem rápido. Eu não posso perder a oportunidade de falar para um público qualificado como esse e de gestores da segurança pública sobre algum aspecto que, obviamente, não pode ser negligenciado, né? Qual o custo, né? Muita gente fala, até porque todos pensam nos exames de DNA, principalmente quando começou os exames de DNA no Brasil, no começo dos anos 90, como era caro um exame de DNA, e hoje não é tão mais caro assim. Quando eu falo exame de DNA, é exame de paternidade. E muito se pensa, mas exame de DNA não é muito caro, será que vale a pena investir numa tecnologia como essa? E, bom, eu vou apresentar assim, muito resumidamente, um trabalho de uma economista de uma das maiores, ou de uma das principais universidades do mundo, da Universidade de Stanford, a doutora Jennifer Doleac. Ela publicou, na verdade, não em 2011, mas foi publicado em janeiro de 2012, ou seja, relativamente recente, um estudo com abordagem econômica dos efeitos do banco de dados de DNA no crime. Uma abordagem muito interessante, eu aconselho a todos os gestores de segurança pública. Na verdade, ela utiliza a abordagem do Becker, né? O Becker ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 92, se não me engano, e o Becker ele tem um modelo de digamos, predição de reincidência criminal, em que ele diz que esse é o modelo básico, e depois ele deriva, em que, obviamente, a pessoa vai reincidir no crime se o benefício dela for maior que o custo, considerando que ela não está encarcerada, né, que encarceramento é 0. Bom, isso, claro que o artigo da Jennifer Doleac é muito grande, ela pega todos os aspectos econômicos, a questão de custo, de vários aspectos, e ela chega à seguinte conclusão. Ela conclui que o custo marginal para prevenir um crime grave é cerca de $7.600 se utilizar
maiores sentenças, ou seja, manter a pessoa presa, obviamente, vai evitar que ela cometa novamente o crime, isso é óbvio. Só que isso tem um custo. Qual é o custo que ela chama de custo marginal? Para que essa estratégia de manter a pessoa presa por mais tempo consiga evitar um crime violento, $7.600. E se usar a estratégia de aumentar o efetivo de polícia? Varia de estado para estado lá nos Estados Unidos, entre $26.000 e $62.000 para evitar um crime violento. E utilizar o banco de dados de DNA? $70. 100 vezes menos do que manter a pessoa presa ou por mais tempo, obviamente, claro que prisão é importante, e cerca de 500 vezes menor do que aumentar o efetivo de polícia. Claro que é importante manter pessoas presas, claro que é importante ter efetivo de polícia adequado, mas não se pode negligenciar o poder de uma ferramenta como essa, principalmente quando a gente tem poucos recursos. O Brasil ele tem poucos recursos, e quando você tem poucos recursos, obviamente, você tem que pensar no qual é o melhor custo-benefício. Então, isso aqui é um dado muito interessante do trabalho da doutora Jennifer Doleac. Bom, é isso que eu queria apresentar. Desculpe a correria, foi o tempo dado, mas se a gente puder discutir à tarde melhor o assunto, estou aqui à disposição. Obrigado. Gostaria de parabenizar a Toeli pela brilhante exposição. Bom, caminhamos então para o encerramento dessa primeira parte nos painéis, agora no período da manhã. Lembrando que a parte dos debates, né, acho que é um momento muito esperado por todos. Nós tivemos aqui 3 grandes apresentações, 3 grandes palestras sobre temas extremamente importantes e, acima de tudo, temas novos dentro dessa discussão do funcionamento do sistema prisional. Relembro, então, que a parte dos debates ficará postergada agora para o período da tarde, né? Então, eu gostaria de declarar encerrado os nossos trabalhos, agradecendo novamente os nossos 3 convidados, nossos 3 palestrantes pelo brilhantismo das apresentações e convidando a todos para retornar às 13h30 após o nosso almoço. Muito obrigado.